sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou a hora de eu contar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro e falar um pouquinho sobre elas. Antes de começar com a pequena lista, eu gostaria de deixar aqui aqueles recadinhos de sempre, que vocês já estão acostumados, mas que não custa relembrar porque pode nos ajudar bastante, tá? Então, deixem um like aqui no vídeo se vocês estão gostando do conteúdo, nos ajuda a entender que vocês querem mais esse tipo de conteúdo aqui no canal. Se inscreva aqui embaixo também, caso vocês ainda não forem inscritos, tá? Ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Na descrição fica o link de todas as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem por lá também, tá? E também tem o nosso link de compra da Amazon. Comprando através desse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso, tá? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo e deixa aqui nos comentários quais livros vocês leram em janeiro, se teve muitas experiências boas, se teve favoritos, se teve abandonado, deixa aqui pra gente conversar, tá bom? Antes de começar com a pequena lista, eu gostaria de deixar um avisinho assim, para não se incomodarem com barulho de fundo, que é o barulho do ventilador. Tá muito quente aqui hoje e tá impossível de gravar sem que o ventilador esteja ligado. Tentei deixar no mínimo para não fazer tanto barulho, mas eu sei que ainda tá um pouquinho, tá? O primeiro livro dessa lista eu não poderia ter escolhido melhor para começar o ano. É A Razão do Amor, da Ali Hazelwood. Aqui nós temos o primeiro 5 estrelas favorito do ano, tá? Não poderia ser diferente. Eu amo a escrita da Ali e apesar de a gente estar novamente no mundo acadêmico, com os personagens fazendo mais ou menos o mesmo estilo de A Hipótese do Amor, mas ela nos traz para um mundo completamente diferente, né? Onde a gente está acostumado tanto a ler sobre protagonistas no mundo dos esportes, quando a gente vê alguma coisa no mundo acadêmico, a gente já acha bastante diferente. Aqui nós temos novamente o protagonista masculino todo apaixonadinho já pela protagonista, tá? Então em todo cadelinha ele se apaixona primeiro, obviamente. Ela sempre fica com o pé atrás porque ela acha que ele a odeia devido a uma situação no começo quando eles se conheceram. E é aquela coisa do mal entendido, né? Ele age todo estranho perto dela porque ele já gosta dela e ela entende que essa estranheza com que ele reage a ela é o simples fato dele não gostar. Então ela meio que sempre fica com um pé atrás quando eles estão perto. Aqui eles vão ter que coliderar um programa da NASA juntos, tá? Então eles têm um projeto e ele vai ser o líder e ela a co-líder e eles vão ter que trabalhar juntos. Aqui nesse livro a gente vai também acompanhar muito a posição da mulher em setores que são majoritariamente ocupados por homens e o grande poder que elas teriam se isso fosse mais igualitário. E eu gostei muito da forma como foi abordado aqui nesse livro esse assunto e do empoderamento que dá para as mulheres. O romance aqui foi 10 de 10, eu amei a forma como foi construído, como foi nascendo, como eles foram se entendendo, o medo da Bi em se relacionar, porque ela acredita que tudo um dia vai ter um fim, então ela não quer passar por essa situação para que não chegue o fim, então ela se impede de viver vários momentos por conta desse medo, e a forma como o Levi aqui, ele vai ajudá-la a passar por esses obstáculos, vai reafirmar os sentimentos dele por ela, todos os momentos para que ela se sinta segura e para que ela se sinta amada, e ela resolve embarcar nesse relacionamento de cabeça porque realmente ele é muito apaixonado por ela desde sempre, desde o início, e é tão bonito acompanhar a descoberta desse amor, o início desse relacionamento, a forma como ele é todo cadelinha por ela, faz tudo por ela, se preocupa com ela. Gente, eu amei, 10 de 10, foi ótimo começar o ano com essa experiência. Comecei com o pé direito e assim só abriu as portas para ótimas leituras. A minha segunda leitura foi Um Estranho Irresistível, da Lisa Kleypas, o quarto livro da série Os Revenants. Mais um 5 estrelas, mais um favorito. Como eu disse, esse ano eu comecei com o pé direito nas leituras e eu não podia estar mais feliz por isso. Aqui a gente vai acompanhar a Garrett e o Ethan, o casal mais improvável da Inglaterra. A Garrett, ela é médica, apesar de todos os obstáculos que ela poderia passar, porque naquela época ela poderia ser tudo menos isso, né? Uma época em que as mulheres só eram damas da sociedade e não podiam exercer nenhuma profissão. Ela escolheu seguir o caminho na medicina e ela é famosa naquilo que faz onde ela mora. O Ethan, ele é um espião barra faz tudo,
onde ele gosta de se manter sempre na surdina, né, para que ninguém descubra qual é o seu paradeiro. Então assim, eles são um casal que, tipo, nunca iria dar certo, mas contrariando tudo e todos, eles acabam se apaixonando, tá? O Ethan, ele se apaixona pela Garrett na primeira vez que a vê, é amor à primeira vista, e tudo o que ele quer é mantê-la segura dos perigos da noite, afinal, ela vai atender as pessoas nos horários mais estranhos, então ela sempre acaba estando na rua nos horários que seria complicado para uma dama. Então, o dever dele é segui-la sem que ela perceba e protegê-la dos perigos da noite, inclusive dele mesmo, porque apesar dele não conseguir ficar longe dela, ele não quer que se envolver com ela, né, por conta que ele sabe que a profissão dele é perigosa, que ele corre risco e que ela pode também estar correndo risco por conta dele, tá? Mas a Garrett só quer uma coisa na vida, que é o Ethan na cama dela, e ela vai fazer de tudo para conseguir esse objetivo e ficar com ele. Aqui também a gente tem uma questão de que a Garrett, ela tem muito na cabeça dela que nenhum homem daquela sociedade vai aceitá-la por ela ser médica. Então ela já meio que se conformou que o destino dela é ficar solteira. Então ela vê no Ethan a possibilidade de viver uma aventura, de viver um amor, nem que sejam amigos com benefícios, sabe? Mas ela vê nisso. Então por nenhum momento, a princípio, ela pensa em que ele quer casar com ela, que eles vão se casar, mas que ela gostaria de viver essa aventura para saber como é que é. Esse livro, ele é maravilhoso, todas as camadas que ele passa, que ele trabalha. Aqui também a gente conta com a irreverência de alguns dos Revenues e também essa história permeada por um segredo da família em que a gente, ao longo do livro, já vai descobrindo e no final a gente só tem a certeza de que é isso mesmo que a gente estava imaginando. Então, além do romance, além de tudo, a gente ainda vai acompanhar a revelação de um segredo familiar que só podia nos surpreender ainda mais e fazer essa história ficar ainda mais maravilhosa. O terceiro livro que eu li, eu vou deixar aqui a capinha pra vocês, porque eu li em e-book. Ele chama Por Você, da Gianna Gabriela. É um livro que eu dei nota 4. É um livro bem curtinho também. Não é um livro que eu tô acostumada a ler, porque eu não curto muito esse tipo de plot, que é... Não sei se chama plot, mas eu não curto muito romances de segunda chance, porque eu quase nunca gosto dos motivos para que eles terminaram e depois resolvam voltar. Então, eu sou muito cética quanto a isso, talvez. Então, só que essa história me surpreendeu. Aqui a gente vai ter a história do Christian e da Amari. Eles se conhecem no ensino médio e começam a namorar. O Christian é o famoso bad boy da escola e era muito improvável essa dupla, né, esse relacionamento entre os dois, porém, na época eles fizeram dar certo e eles se apaixonaram perdidamente um pelo outro e estavam vivendo o amor dos sonhos dele. Porém, o Christian, ele, devido à sua fama e devido a saber que talvez ele não pudesse ter um futuro muito promissor, ele resolve terminar o relacionamento com a Mari para que ela pudesse ir viver os sonhos dela, né, correr atrás dos sonhos dela e não ficar preso a ele naquela cidade. Ele tomou algumas decisões muito erradas no passado, então agora ele está tendo que arcar com as consequências dessas decisões e ele não queria que a Mari se prendesse a ele por conta disso, tá? Bom, 6 anos depois, né, eles acabam se reencontrando. A Mari volta para a cidade através de uma oferta de emprego, né, ele ser diretora de uma escola infantil, e ele continua lá naquela cidade. Ele trabalhava numa oficina mecânica e agora ele recebeu também a oportunidade de ser treinador do time da escola, tá? São duas escolas separadas, né, uma é o ensino fundamental e outra é o ensino médio, então eles trabalham em prédios separados. Porém, o que ele não contava é que a Mari ia ser a diretora da escola onde a filhinha dele estuda. A filhinha dele é a coisa mais fofa do mundo, a criança mais perfeita que existe, tá? Então, assim, a história vai mais ou menos que se basear no relacionamento deles, se eles vão se perdoar, se eles vão voltar a ter um relacionamento, se eles vão aceitar viver novamente uma vida a dois e também entender os motivos de por que o relacionamento deles acabou lá atrás. A única coisa que me fez, o único motivo que me fez dar 4 estrelas para essa história é que o livro já é um livro curto e muitas das vezes era muito repetitivo. Eles ficavam se questionando sobre as mesmas coisas o livro inteiro, então parecia que quando a gente passava para o próximo capítulo a gente estava relendo
o anterior, devido a eles ficarem se questionando o tempo inteiro sobre as mesmas coisas, ao invés de ir resolver esse problema e se questionar sobre outro, sabe? Então eu achei, por uma história muito curta, um pouco repetitivo algumas questões, mas só por isso, porque a história em si eu achei que foi muito bem trabalhada e eu gostei bastante. Depois, a gente tem um livro que eu já fiz conteúdo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra você. Eu li A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da Carissa Broadbent. Eu vou deixar aqui também a capinha do livro porque eu li em e-book. Esse livro eu dei uma nota 4,5 e foi uma montanha-russa de sentimentos enquanto eu tava lendo esse livro, tá? Foi um livro que, pra mim, eu demorei pra engatar na leitura. No começo ele não tava funcionando pra mim. Eu fui começar a me apegar à história, me apegar aos personagens, mais ou menos na metade do livro, em 45%. E a partir daí eu achei que a história funcionou muito bem pra mim, tá? Eu não vou me aprofundar muito, porque como eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu não quero ficar muito repetitiva. Então aqui a gente vai ter a Uraia, que ela é humana, que acabou crescendo entre os vampiros, né? Porque ela foi resgatada pelo rei dos vampiros quando a cidade dela foi atacada. Então ela foi resgatada criança e cresceu ali no meio do castelo. E nós vamos também ter o Rain, que pertence ao clã rival, tá? E eles vão participar de um torneio que acontece a cada 200 anos em homenagem a uma das deusas, tá? E no final é tipo uns jogos vorazes, porque só vai sobreviver um participante que vai ser o grande vencedor e que vai ter direito a fazer um pedido para essa deusa, e esse pedido vai ser realizado, qualquer pedido, tá? O que eu gostei muito, que foi a parte em que eu comecei a me apegar à história, foi quando a Uraia e o Rain, começam a interagir um com o outro, começam a ser parceiros no torneio, a relação que eles vão criando, ela aprendendo a confiar, ele mostrando que ele realmente é honesto e que ele tem sentimentos e que ele nunca vai atacá-la. Então assim, eu gostei muito da construção dos dois personagens junto, tá? E a parte, né, as cenas dos torneios, eu achei que teve umas que foram muito bem descritas, da inteligência da Uraia, que às vezes nem tudo é sobre luta, sobre força física, e muito sobre a inteligência, sobre saber pensar fora da caixa. Então, a partir daí foi o que me conquistou e eu adorei a história. Então, ela escalonou muito pra mim, porque no começo eu ia dar uma nota 3, depois eu ia ser nota 5, daí acabou sendo 4,5. Então foi uma história que causou uma montanha-russa de sentimentos em mim e eu gostei bastante, tá? Então vão lá, vejam o vídeo com a minha opinião completa, tá? E é isso. Então, o quinto livro, nós temos sim, mais um 5 estrelas favorito. Gente, janeiro foi perfeito. Temos aqui Lugar Feliz, da Emily Henry. Esse livro, ele me surpreendeu de muitas maneiras, tá? Primeiro, enquanto eu estava lendo esse livro, eu torci para eles ficarem juntos. Depois eu torci para que eles não ficassem juntos. E olha que eu não gosto de livros em que o casal não termina junto, tá? Mas esse livro, ele foi isso. Primeiro eu tava torcendo, não, eles têm que terminar junto, eles se amam, eles precisam se entender e ficar junto. Depois, conforme a gente vai acompanhando a história e vendo o que realmente estava acontecendo entre eles, a gente fala assim, não, realmente o melhor é que eles se separem, que cada um vai viver a sua vida e que mantenha pelo menos o sentimento de amizade. Então assim, foi um misto de sentimentos acompanhar esse casal no livro. Aqui a gente vai acompanhar a Harriet e o Win. Eles acabaram noivos e se conheceram através dos amigos, tá? Todos os anos, depois que eles terminam a faculdade, eles combinam de se encontrar na casa do lago de uma das amigas, que é a Sabrina. E para eles se verem, passar um tempo junto, que é o lugar, né, é o ponto de encontro deles, é o lugar confortável para eles estarem juntos. Só que dessa vez a Harriet e o Win não estão mais juntos, eles acabaram terminando, só que eles não contaram para os amigos e eles vão ter que acabar passando esse tempo fingindo que estão num relacionamento para não estragar com a viagem dos amigos, né? Porque ali os amigos estavam para comemorar uma situação específica, então eles não queriam estragar o momento. Eles acabam meio que fingindo que eles ainda estão noivos, né? Pra manter as aparências. A questão aqui nesse livro é muito mais profundo do que somente o término do relacionamento deles, porque claramente eles ainda se amam muito e queriam ainda continuar junto, mas primeiro eles precisam se entender e aprender como eles são como um indivíduo, para então se entenderem como um casal. A Harriet é aquele tipo de pessoa que sempre está
querendo apaziguar toda a situação, para que não gere discussões, para que ninguém brigue. Então ela muitas vezes também ela acaba ignorando o que ela tá sentindo, as suas próprias opiniões, para não gerar confusão. Enquanto o Win, ele precisa acreditar no seu potencial, ele não confia em si mesmo, ele não acha, ele tá sempre se menosprezando, achando que ele não é capaz de tal coisa. Então, assim, eles precisam aprender como eles são primeiro, como indivíduo, sozinho, para poderem se acertar e viver como um casal, para que ninguém abra mão de si mesmo só para estar junto com uma pessoa. Então, assim, aqui nesse livro, além de todos esses problemas, também houve um pouco de falta de comunicação, porque para Harriet, ela estava vendo o Win sofrer. E aí ela achou que o melhor caminho é não ficar insistindo, não ficar conversando, não ficar tentando puxar assuntos porque ele estava sofrendo, então era melhor que ele ficasse na dele. Enquanto ele achava que ela não estava nem aí, porque ela não insistia em puxar uma conversa, tá vendo? Então assim, essas pequenas situações em que faltou um pouco de conversa, mas ao mesmo tempo faltou um pouco eles se entenderem como pessoa, para que fizessem funcionar. Essa história, ela realmente é um aprendizado muito grande, tanto para os protagonistas quanto para o leitor. A gente vai acompanhar eles se conhecendo, eles se entendendo, eles se priorizando, aprendendo a se amar para que eles pudessem amar ao outro. Então, assim, e o leitor, enquanto tá lendo, vai passando por esses mesmos sentimentos que os protagonistas estão passando. E o romance aqui, gente, eu amei todos os momentos entre o Win e a Harriet. Você percebe que o Win é completamente apaixonado pela Harriet em todos os momentos. E a gente fica tentando entender o porquê que no começo, né, da primeira vez não deu certo o relacionamento deles. Mas ao longo do livro a gente vai entendendo os motivos e vai acompanhando e vai se apaixonando ainda mais por esse casal. Recomendo demais esse livro, porque ele é de um aprendizado, de uma evolução, de um desenvolvimento maravilhoso. A sexta leitura é Desejo e Escândalo, da Lorraine Rich. Eu dei uma nota 3,5 para ele. Esse foi o livro sorteado do mês de janeiro, né, para fazer a leitura, um romance de época. E aqui a gente vai ter uma abordagem muito diferente do que a gente está acostumado nos romances de época, né? Então, em vez da gente acompanhar a história de um conde, de um duque, de um marquês, a gente vai acompanhar a história de um bastardo, tá? O Mickey, ele é filho bastardo de um duque e ele acabou conseguindo, né, ascender na sociedade, ele conseguiu fazer muito dinheiro na sua vida. Então, hoje ele é um homem rico que consegue sustentar a sua mãe e os seus irmãos, todos os irmãos adotivos, né, nenhum irmão de sangue. Ele conseguiu prover uma boa vida para sua mãe e seus irmãos. E só que ele tem um plano de vingança, porque afinal de contas ele sabe quem é o pai biológico dele e ele quer ser reconhecido na sociedade. Então ele tem um plano de vingança, que é conquistar a Aslin, que é a prometida do filho legítimo do duque, e fazê-la cair em desgraça, né? Ou usá-la como moeda de chantagem, né? Para que o duque consiga reconhecê-lo perante a sociedade e dar o título que ele precisa, tá? A Aslin, que é a nossa protagonista, ela é o retrato da dama da sociedade, sabe? Tudo certinho, segue todas as riscas da sociedade, das damas. E ela meio que acaba se rebelando aqui na história, porque ela fica muito intrigada pelo Mickey e ela quer conhecê-lo melhor. Então ela acaba dando umas escapadas, né, para que esses encontros aconteçam. Apesar de no fim da história, o que aconteceu aqui, o plot que a história tomou, me surpreendeu demais. Eu achei que foi maravilhoso, mas as coisas demoraram para acontecer. Até a metade eu achei a história um pouco cansativa. E aí, quando começou a acontecer e tomar um rumo, foi que a história foi melhorando e me conquistando. Mas no final das contas, eu gostei muito do final e de como se resolveu a história aqui do casal. Então, é uma série que, obviamente, eu pretendo continuar lendo. Eu já ouvi alguém comentar comigo, eu acho que foi a Carol, do Sou Livro. Ela me comentou sobre o terceiro livro, que é o melhor. Então, ansiosa para chegar logo nesse terceiro livro. O sétimo livro, então, foi meio que a minha primeira decepção do ano, apesar de não ter sido tão, assim, decepcionante, mas eu sei lá. É Visão Noturna, do Franklin Teixeira, é um livro nacional, e eu dei 3 estrelas. Eu fui com muita expectativa nesse livro, eu li a sinopse, eu achei
maravilhosa. Eu falei assim, bom, é o tipo de livro que eu tô procurando, é o tipo de livro que eu vou gostar, só que acabou me decepcionando bastante. Aqui nós vamos acompanhar o Theo e o Yuri. Eles têm um canal no YouTube que falam sobre terror e acabam desvendando alguns mistérios, né, em que aconteceu. Então eles vão buscar conhecer toda a situação e desvendar o que está acontecendo. E agora eles estão atrás das lendas urbanas que acontecem na cidade de Tacira, no Rio de Janeiro. Então o livro começa com eles indo para essa cidade, se encontrar com um rapaz que eles conheceram lá pela internet, que diz que tem um mistério envolvendo aquela cidade. Então eles precisam entender o que está acontecendo e descobrir tudo o que está acontecendo por trás dessa lenda. Ao longo do livro, dá a entender que a gente vai ter, além da resolução desse mistério, que a gente vai ter alguns elementos de terror na história, sabe? De suspense. Só que todas as vezes que esses elementos aparecem, eles não são bem trabalhados e logo são deixados de lado. Então não gera todo aquele impacto que eu realmente estava esperando. Mas, nossa, o cara tava no quarto lá do hotel e alguém tenta abrir a porta. E aí? O que aconteceu? Quem era esse cara? Era um fantasma? Era uma pessoa? Foi um engano? Vai ser descoberto no final do livro quem que tava lá tentando abrir a porta do apartamento? Porque gerou toda uma tensão no protagonista essa cena e não foi pra frente. Então até agora eu não sei se realmente ele sonhou, se alguém tentou entrar no quarto, se foi um fantasma, entendeu? Tipo, no fim das contas, eu achei tudo muito raso, sem aprofundamento. O tempo inteiro, quando eles chegam na cidade e estão tentando descobrir o que está acontecendo, um caminho leva o outro, mas parece que foi tudo ali jogado, que a gente não consegue se conectar com o que está acontecendo porque não tem um aprofundamento. Todos os personagens que aparecem aqui na história não tem carisma nenhum, não consegui me apegar a nenhum deles, nem aos protagonistas, sabe? Não gera aquela conexão com o leitor. E assim, eu tenho uma questão com esse gênero de livros escritos aqui, porque eu queria entender qual que é a neura dos escritores, porque já é o segundo livro de escritor diferente que eu leio nesse gênero, que no final da história usa um ritual religioso para justificar o mal que tá acontecendo, sabe? Tipo assim, tudo que tá acontecendo na cidade está acontecendo porque foi feito um ritual religioso assim, 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 assado, e vamos encerrar essa história, fazer um ritual religioso para acabar com os personagens. Qual que é a neura disso? Entendeu? É isso que eu fico pensando, assim, poderia ser um pouquinho mais, sair um pouquinho fora dessa caixa, sabe? Ser um pouco menos tradicional. Enfim, não sei, foi uma coisa que me pegou. Eu já não tinha gostado desse estilo no primeiro livro que eu li, e agora esse final de livro ter sido levado para esse caminho também acabou que contribuindo para minha decepção na leitura. Era um livro que eu estava esperando muito, 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 e acabou não entregando nada pra mim, infelizmente, porque eu estava com altas expectativas sobre ele. Aí, o próximo livro que eu li, vou deixar aqui a capinha. Li não, né? Já vamos lá. O próximo livro que eu peguei pra ler, eu vou deixar a capinha aqui, que é Ninguém Aguenta Mais CEO, da Mila Vander. Acho que é esse o nome da autora. E foi o meu primeiro abandonado do ano. Sim, eu abandonei o livro, eu acho que eu li o quê? 10% da história e já abandonei. Porque o protagonista, o cara aqui da história, é o tipo de cara stalker, perseguidor, que quer conquistar a mocinha de tudo quanto é jeito, então acaba invadindo o espaço dela várias vezes, se colocando na presença dela várias vezes, invadindo a vida dela. Ah, eu vou te promover porque assim você fica mais perto de mim. Ah, porque eu vou isso pra você ficar mais... Gente, sabe? Eu achei intragável. Falei, não vou aguentar ler um livro inteiro disso, então eu abandonei. Porque é o que eu falei, esse ano eu não vou perder meu tempo tentando me apegar à história que desde o começo eu já achei insuportável. Então é isso, primeiro abandonado do ano já no mês de janeiro. Eu li mais 3 livros em janeiro, aí o antepenúltimo foi Vilão, da Vi Schwab. Foi um livro que eu dei 4 estrelas e me surpreendeu bastante. Eu esperava que fosse algo com um ritmo mais frenético na história, mas acabou que sendo um livro bem linear e uma leitura um pouco arrastada, porém eu gostei bastante do caminho que tem aqui. A gente vai acompanhar o Vitor e o Eli.
eles acabam se conhecendo na faculdade, eles acabam dividindo um dormitório e eles meio que se tornam melhores amigos. E aqui nessa história a gente vai lidar muito com a dualidade dos dois entre heróis e vilão. Porque tem momentos na história em que a gente acredita que o Victor vai ser o vilão e o Eli vai ser o herói, devido à personalidade deles. Depois a chavinha vira e aí a gente vê que o Victor tá tentando ser o herói e o Eli é vilão. A crença que existe aqui dentro do Eli, uma crença religiosa que ele tem, acaba meio que deixando ele um pouco bitolado com as coisas, sabe? Não fazendo ele enxergar as coisas de uma forma correta. Então ele acaba vendo tudo distorcido e na neura dele de tentar ajudar, ele acaba meio que se tornando o vilão. Então, aqui eles estão na faculdade e eles têm que fazer um projeto final, né, de conclusão. E o Eli, ele acaba escolhendo falar sobre os extraordinários, que são pessoas que desenvolveram algum tipo de dom, né, algum tipo de poder. E eles acabam ficando tão neuróticos com esse trabalho, porque o Victor, a gente percebe que ele é um pouco invejoso, sabe? Ele tem um pouco de inveja do Eli. E aí o Victor meio que também acaba entrando de cabeça nesse projeto, porque ele quer se provar melhor do que o Eli. E eles acabam fazendo a besteira, né, de fazer o teste neles mesmos, para ver se eles, como que essas habilidades surgiam, né? Então eles queriam descobrir como que essa habilidade surgia e eles acabam testando neles mesmos. E eles acabam passando por esse teste e então desenvolvendo as habilidades também extraordinárias, tá? Eu gostei muito de acompanhar essa história, de acompanhar esses dois personagens, exatamente por conta disso. Você não sabe para quem no começo você torce. Eu tendo a achar que o personagem correto, apesar de ter algumas atitudes controversas, eu acho pra mim aqui que o personagem mais correto dessa história é o Victor. Mas vai muito da interpretação de cada leitor, tá? Então eu gostei muito e eu tô doida pra ler a continuação pra saber como que vai resolver essa história, né? Eu estou achando que o segundo vai ser mais o mesmo do primeiro, mas vamos lá. Depois eu li, vou deixar também a capinha aqui, chama A Babá dos Meus Filhos, da Mila Maia. Foi um livro que eu dei 3,5 estrelas. Não foi um livro, tá? Foi uma novela. Eu gostei bastante, me surpreendeu, eu li rapidinho, foi tipo numa manhã. E aqui a gente vai ter uma garota que perdeu os pais num acidente de carro e ela trabalha numa ONG, que é do melhor amigo dela. Então, ela trabalha numa ONG, sendo professora e tal, e acabam oferecendo para ela o serviço de babá de 2 crianças de um empresário super, né, top ali da cidade. E ela acaba aceitando ser a babá dessas crianças. E no final das contas, meio que, obviamente, eles acabam se envolvendo e entrando num relacionamento. O que me fez dar nota 3,5 pra essa história foi que tem um problema por trás disso, né? O que aconteceu, como que foi a morte dos pais dela, que está diretamente envolvida com o chefe dela. E ele meio que resolve esconder essa informação dela, aí depois que ela descobre, então ficou meio assim, sabe, estranha toda essa situação. Mas só isso, mas eu gostei muito do desenvolvimento da história dos dois, do romance, recomendo bastante a leitura porque foi surpreendente. Aí, o último livro que eu li em janeiro foi um livro que eu dei nota 4 e eu achei muito, apesar de ser também uma novela, muito curta, eu achei muito interessante a forma que foi trabalhada essa história. Chama Apaixonado por Ela, da Olivia Molinari, tá? Aqui a gente vai ter uma protagonista em que ela é de uma situação de vida um pouco difícil. Ela estuda numa faculdade onde ela conseguiu uma bolsa de estudos e lá ela construiu uma amizade com pessoas, obviamente com dinheiro, porque é uma faculdade particular. Ela começou a namorar e ela tá vivendo ali a vida dela, se esforçando para fazer o máximo, para dar melhores condições para sua família. Porém, ela acaba descobrindo, né, que o seu namorado a traiu, então ela acaba passando por uma decepção amorosa. E ela meio que tá ali, né? Ela tá tendo que voltar pra faculdade, encarar o ex-namorado dela. E aí, porque o ex-namorado dela é do grupo de amizades dela. Então, assim, ela tá passando por toda essa situação. E aí, o protagonista dessa história,
que é o outro protagonista, né, que é o Ricardo, ele é irmão de uma das amigas dela e também melhor amigo do ex dela, né? E ela acaba descobrindo que ele sempre foi apaixonado por ela, só que ele, ela tinha acabado se interessado, né, pelo ex-namorado dela primeiro, ele acabou saindo do jogo, né, deixando ali. Só que ele é o garanhão, galinha, papapá, tudo isso aí, sabe? Só que como ele é apaixonado por ela, ele resolve largar tudo pra tentar conquistá-la. As amigas acabam pagando uma viagem pra ela, né, pra Paris. Eles todos vão viajar pra Paris nas férias. E as amigas acabam dando de presente pra ela a viagem junto, né? Então, em Paris, cidade do amor, onde tudo acontece, ela vai finalmente entender que o Ricardo é apaixonado por ela desde sempre e vai resolver dar uma chance para esse amor. E é uma história, uma novela muito curta, né? Então as coisas acontecem de uma forma muito rápida, mas eu gostei bastante da forma que foi trabalhada. Bom, então é isso. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Foram 10 livros lidos no total e um abandonado, vários 5 estrelas favoritos. Então eu estou super feliz com o resultado desse mês de leitura. Eu vi que está dando certo eu fazer o que eu pensei no começo do ano, de deixar a minha meta de leitura, escolher as minhas TBRs de acordo com o que eu tô com vontade de ler. Já vi que deu muito certo nesse primeiro mês, então eu vou continuar fazendo dessa forma nos próximos meses. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você leu em janeiro e qual foi o seu livro favorito do mês, tá? Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.